Olá, queridos estudantes de Engenharia Mecânica, bem-vindos à nossa aula de Estatística, o gabarito comentado da atividade 25 do 3 de 2020, que era aquela atividade de solução dos exercícios do livro, ok? Então vamos começar aí resolvendo essas atividades. O primeiro problema nosso dizia o seguinte, as notas obtidas por 50 alunos de uma classe foram... E olha que interessante, gente. Essa tabela, ela já é um rol, ou seja, ela já é uma tabela que está organizada em ordem crescente. Então, o número 1, letra A, pedia para a gente completar a distribuição de frequências abaixo. Então, ele já fez uma tabela de frequências onde ele já definiu a quantidade de classe e os intervalos de classe. Ele separou em intervalos de amplitude 2. Notas de 0 a 2, de 2 a 4, de 4 até 6, de 6 a 8, de 8 a 10. Primeira coisa, esse xzinho aqui é o ponto médio da classe. Como é que eu faço o ponto médio da classe? Limite inferior mais o superior divididos por 2. Então, vamos fazer aqui, a primeira classe lá, 0 mais 2 divididos por 2, que é exatamente 2 divididos por 2, que vai dar 1. Então, o ponto médio dessa classe é 1, como já está preenchido aqui. E a gente vai fazendo 2 mais 4, 6, divididos por 2, 3. Vai ser o ponto médio dessa nova classe. Eu posso pensar, se a amplitude, se o passo desse intervalo é de 2, então meio passo vai ser de 1. Eu posso simplesmente olhar para esse limite inferior e somar 1, que vai estar exatamente no meio, no ponto médio desse intervalo. Então, o ponto médio desse intervalo aqui vai ser 5, do próximo intervalo é 7 e do próximo intervalo é 9. Ou eu tiro a média dos limites do intervalo, ou eu consigo perceber. Nesse caso, era fácil preencher essa tabela, porque somando 1 ao meu limite inferior, eu já chegava exatamente no meio do caminho. Professor, isso é regra? Eu vou sempre somar 1? Não, você vai sempre somar um passo que te leve à metade do caminho. Certo, pessoal? Agora, o que é a frequência? A frequência simples é a contagem. Então, quantas notas eu tenho de 0, entre 0 e 2? Eu tenho apenas uma nota. Vamos contar quantas notas eu tenho entre 2 e 4? Lembrando que aqui o intervalo ele é aberto, então são as notas 2 e 3. Como esse cara aqui já está em ordem, vamos ver, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 notas, então, entre 2 e 3, porque o intervalo é aberto no limite superior. E assim a gente vai contando as frequências de todas essas notas no intervalo. Então, o próximo intervalo vai ser o quê? Quantas notas eu tenho entre 4 e 5? Então, pessoal, fazendo essa contagem em cada intervalo, a gente obtém essas frequências. Notas entre 4 e 5 são 13 notas. Notas entre 6 e 7, eu tenho 16 alunos com essas notas. E notas entre 8 e 9, eu vou ter 9 alunos. Somando todo mundo, eu tenho aqui os 50 alunos da minha classe. Certo, pessoal? Agora, vamos aproveitar essa nossa tabela de frequências para responder o próximo exercício, que ele está relacionado com a tabela de frequências. Então, já vamos utilizar essa própria tabela aqui para a gente responder as próximas questões. Vamos ver, então, a letra B. Responda agora. Qual é a amplitude total da amostra? A amplitude da amostra, eu preciso usar os meus dados reais. Então, vai ser o limite superior, que é a nota 9, menos o limite inferior, que é a minha nota 1.
Então, a amplitude da amostra vai ser a maior nota real menos a menor nota, que isso vai me dar 8. Então, a B1 é 8. A diferença da amplitude da amostra para a amplitude da distribuição é que na distribuição eu vou olhar os limites da tabela. Então, na distribuição, meu limite superior é 10. É o que está escrito aqui. E o meu limite inferior é 0. Então, para a distribuição, eu vou ter 10 menos 0, que vai ser igual a 10. Então, a amplitude da distribuição ela é 10. Ah, professora, mas como é que pode os meus dados reais darem 8 e a minha distribuição dar 10? Porque a distribuição, gente, é a maneira que eu escolhi para organizar os dados, certo? Então, não necessariamente os meus limites dentro da distribuição precisam ser dados reais. Mas, quando eu falo em amostra, eu estou trabalhando com dados reais. Quando eu falo em distribuição, eu estou trabalhando com os meus intervalos. Ok? Qual é o número de classes da distribuição? Olha, é só a gente ver aqui. Eu tenho 5 classes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu não precisava fazer nenhuma conta para responder esta questão, porque ele já me deu a distribuição pronta. Qual é o limite inferior da quarta classe? Então, vamos aqui na quarta classe e ver o limite inferior, que é o número 6. Então, 6 é o limite inferior da quarta classe. Qual é o limite superior da classe de ordem 2? Então, o limite superior da classe de ordem 2. A ordem da classe é a própria classe. Então, a classe de ordem 2 está aqui e o limite superior dela é 4. É um intervalo aberto, mas é 4, certo? Qual é a amplitude do segundo intervalo de classe? De novo, a gente está aqui, então, no mesmo lugar, no segundo intervalo de classe. Esse intervalo de classe, ele vai de 2 até 4 aberto. Então, eu faço o limite superior da classe, que é 4, certo? Menos o limite inferior da classe, que é 2, e isso vai me dar um passo de 2. Lembrando que amplitude do intervalo de classe é justamente o passo, e ela tem que ser igual para todo mundo. A amplitude de todos os intervalos de classe dessa distribuição é igual a 2. Limite superior menos o limite inferior me dá 2. Ok, pessoal? E aí a letra C, para a gente completar da seguinte forma. H3 é justamente a amplitude do terceiro intervalo de classe. Isso vai dar 2 também. Posso fazer a conta. 6 menos 4 dá 2. N é o número total da amostra, que nós sabemos que 50. Isso também aparece na tabela. Então, eu tenho 50 notas de alunos, certo? L1, esse L1 minúsculo é o limite inferior da primeira classe, que é o valor 0. L3 é o limite superior da terceira classe, que é o número 6. X2, X é o meu valor médio. Então, quem é o valor médio, o valor do ponto médio da minha segunda classe, X2? É o número 3, né? É o ponto médio do intervalo da segunda classe, vai ser igual a 3. E o meu F5 é a frequência da quinta classe. Então, eu venho na quinta classe e vejo a frequência, que é igual a 9. Eu tenho 9 notas no intervalo de 8 a 10. Então, isso aqui dá 9. Certo, pessoal? Até aí, tudo bem? Espero que esteja ficando claro. Vamos passar agora para o exercício número 4, então, da página 60. O exercício número 4 da página 60, ele dá aqui,
A tabela abaixo apresenta as vendas diárias de um determinado aparelho elétrico durante um mês por uma firma comercial. E aqui ele me deu todos os dados e ele pede: forme uma distribuição de frequências sem intervalo de classe. Então ela vai ser um pouco mais simples, porque ela é sem intervalos de classe. Como é que eu faço uma distribuição sem intervalos de classe? O primeiro passo, gente, para qualquer distribuição é a gente criar o rol. Então, o rol é aquela tabela que ordena os dados em ordem crescente. Então, eu peguei aquelas 24 número de vendas diárias e ordenei em ordem crescente. Então, 10 vendas num dia, 11 vendas, 12, 13, 14, 15 e 16. Ao todo, o meu N aqui é igual a 24. Eu tenho 24 dados, certo? Então, o primeiro passo, seja a tabela com intervalo de classe ou sem intervalo de classe, para facilitar a minha contagem das frequências, é justamente criar o rol, que é a tabela em ordem crescente. O segundo passo vai ser criar a própria tabela. E como é que eu crio essa tabela? Bom, no caso, quando eu não tenho intervalos de classe, o número de classes da tabela vai ser definido pelos meus dados. Então, eu vou pegar, eu tenho o dado 10, eu tenho o dado 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17. Então, eu simplesmente pego os meus dados reais e coloco ele aqui na tabela. Eu tenho 10, eu tenho 11, eu tenho 12. Eu não tenho, por exemplo, 18. Então, ele não vira uma linha da tabela. Ou seja, cada dado vai virar uma linha da tabela. E aí, nesse caso, não preciso fazer nenhuma conta para definir o número de classes. Nesse caso, são os dados que definem o número de classes. Eu tenho 8 classes porque eu tenho 8 dados diferentes. E aí é só a gente contar novamente como a gente fez no exercício anterior. Então, olha só. Frequência é contagem. Quantas vendas diárias que eu tenho com 10? Apenas uma. Quantas vendas diárias eu tenho com 11? São 3. 1, 2, 3. 3 vendas diárias. Quantas vendas diárias com 12? 1, 2, 3, 4. E assim a gente vai montando a nossa tabela, fazendo essa contagem a partir do rol ordenado. Certo, pessoal? E aí eu fiz então. 12 a gente tem 4, 13, 5, 14, 17 dados, 14. Eu tenho 2 dados, 15, 1, 16 e 1, 17, totalizando 24 dados. Então, fechou. Agora, o que eu posso fazer? Não faz sentido eu falar em ponto médio porque não tem um intervalo, não existe ponto médio, existe o dado aqui, é só um ponto. Mas eu posso fazer a frequência relativa, lembrando que a frequência relativa é como se fosse um percentual. Então, dessa primeira classe aqui, certo? 1 equivale a quanto de 24? 0,04 ou 4%. Para fazer essa frequência relativa, qual é a conta que eu estou fazendo? Eu estou pegando a minha frequência, 1, e dividindo pelo total, 24. Na segunda, eu pego a frequência 3, divido por 24. 4 dividido por 24 me dá 0,17, que é 17%. Ou seja, das vendas diárias, 12 vendas diárias representam 17% do meu total de vendas. E assim eu vou fazendo essa frequência relativa. Eu não coloquei ela em percentual aqui, ela está em decimal, certo? E aí a gente vai fazendo 5 divididos por 24 até 1 dividido por 24, que fecha aqui. O meu somatório total tem que dar 1, que é a minha fatia inteira. Certo, pessoal? Se eu multiplicar isso por 100, daria 100%. Lembrando, o que é a frequência acumulada? A frequência acumulada é aquela onde eu vou somando cada linha. Ou seja, na primeira linha eu tenho 1. Aí eu tenho 1 mais 3,
que é a soma dessas duas frequências. Então, somando 1 mais 3 me dá 4. A próxima linha é uma acumulação dessas 3 frequências. Somando 1 mais 3 mais 4 me dá 8. Isso é a frequência acumulada. O acúmulo da frequência das 4 primeiras linhas vai me dar 13, ou seja, 1 mais 3 mais 5 mais 4 mais 5 me dá 13. E assim eu vou fazendo a minha frequência acumulada. Note que na última linha, necessariamente, eu tenho que ter o número total de dados. Porque se eu estou acumulando as contagens linha por linha, na hora que eu acumulo aqui, 23 contagens na penúltima linha, mais 1 me dá todas as contagens. Então, eu posso fazer a coluna de frequência acumulada também numa tabela sem intervalos de classe. E aí eu posso também, para ela ficar o mais completa possível, fazer a minha frequência acumulada relativa, que é o mesmo jeito que eu faço a frequência relativa simples. Só que agora eu vou fazer com a acumulada. Então, essa primeira conta aqui é o quê? É justamente 1 divididos pelo total, que é 24. Frequência acumulada pelo total. Dá 0,04 ou 4%. Na segunda linha, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer 4 divididos por 24, que vai me dar 0,17. 8 divididos pelo total, que é 24, 0,33. 13 divididos por 24, 0,54. Até que eu chego em 24 divididos por 24, que dá 1, que equivale ao 100%. Certo, pessoal? Então, se tiver alguma dúvida ainda, é só enviar para o nosso e-mail. A atividade dessa semana, então, é assistir essa aula vídeo e vocês fazerem a correção dos próprios erros e enviar para o e-mail da professora, certo? Bons estudos e até a próxima, pessoal!